Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Queremos suplicar ao Senhor pela Tua igreja, abençoe e guarda os Teus servos em todo lugar, guarda os Teus filhos, Pai, que Te amam, que buscam a Tua presença. Ó Deus, nos perdoa toda ofensa, todo pecado, nos dá, meu Senhor, a graça para continuar. Nos ensina, Senhor, a Te servir melhor cada dia. Abençoa os Teus servos, crianças, jovens e adultos, toda a Tua igreja, os Teus ministros. Manifesta o Teu poder cada dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor. É sempre bom a gente ler. Todos os dias temos problemas, todos os dias temos perturbações, tentações e ainda corremos o risco de sofrer agressões. Então é muito bom e necessário buscar a paz com Deus. Todos os dias estamos expostos. Na Escritura se contém, todo dia morro, cada dia morro, ou seja, todos os dias a gente tem a terrível e a cruel possibilidade de morrer, tanto naturalmente quanto acidentalmente ou de uma forma criminosa, de uma forma violenta. Portanto, precisamos da graça de Deus. Todos os dias devemos buscar, pedir a graça. O salmista falava da sua experiência ao ponto de ser mal interpretado, porque ele diz que vivia na iniquidade e em pecado havia sido concebido. Alguns, por loucura, dizem que ele era filho de uma mulher prostituta, uma prostituta do Jessé. Coisa de louco. Mas é porque é a nossa realidade. Nós nascemos em pecado. O sacerdote disse isto para o cego que Jesus curou. Esse nascido todo em pecado vem nos ensinar, quer nos ensinar, mas é porque somos assim. Nós temos a possibilidade de errar, de perder, de cair, de morrer, e por esta razão tão convincente precisamos da ajuda do Senhor. Hoje nós vamos trazer a palavra no Salmo 120. Nós precisamos, você precisa, como eu também, nós precisamos. A palavra que orienta, a palavra que ajuda, a palavra que nos dá mais alento na nossa luta diária, no nosso dia a dia. Salmo de número 120, são 7 versículos. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Louvado seja o nome do Senhor. É uma experiência que não sabemos se o salmista descreve uma experiência pessoal ou se é apenas uma poesia que relataria a experiência de um adorador na terra que não tem adoração. Ele se propõe a mostrar a diferença entre os que amam o Senhor, os que servem ao Senhor, os que adoram ao Senhor e os habitantes de Meseque. Na verdade, não se tem um ponto fixo, comum, para identificar Meseque, mas Meseque seria na região entre o sul da Rússia e a Geórgia, a região que compreende, inclusive, o país de guerra hoje, que é a Ucrânia. Toda aquela região é visto nas Escrituras como tendo sido povoado por Meseque,
um dos filhos de Jafé. Portanto, é descrito na antiguidade como uma região habitada por um povo bárbaro e brabo, né? Bárbaros e brabos. E o salmista diz: eu, na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. E ele já pede socorro. Senhor, livra-me, livra minha alma dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Há uma língua enganadora, um sujeito mentiroso, um perverso de lábios, ele engana as pessoas, ele calunia, ele pragueja, ele faz muitos males. Uma boca, o Tiago, no Novo Testamento, compara a língua como uma faísca, uma brasa que incendeia um bosque, né? E os que têm paz com Deus, os que buscam a paz, sempre temeram a história do o falso testemunho. Muitas pessoas já pereceram por causa de um testemunho falso. E a Bíblia Sagrada, na lei de Moisés, já recomenda, não pode jamais condenar alguém com uma só testemunha. Tem que ser, no mínimo, 2 e o melhor é 3. É claro que muitos se combinam, se macomunam e até 2, 3, 4 ou mais se colocam e fazem como fizeram com Nabote e muitos outros. Muita gente já pereceu sendo inocente por causa de falsas testemunhas. O salmista tem o conhecimento desta coisa e ele compara essas palavras cruéis à língua perversa como flechas agudas e brasas vivas de zimbro ou de sândalo, um tipo de madeira que o brasume ficaria aceso muito tempo. Então, ele reconhece esta realidade terrível, esta realidade complexa, e ele se coloca como alguém que teve necessidade de vivenciar isto. Ai de mim, que peregrino em Meseque. Ai de mim que tenho que conviver com isto, que tive que conviver com isto, ou que estou tendo de conviver com isto. Ai de mim que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar. Era uma região e a identificação de povos bárbaros, de povos adversários do bem. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz, mesmo isto sendo um terror para mim, porque eu sou pacífico, sou filho da paz. Sendo pacífico sou, mas em eu falando, eles já estão em pé de guerra. Então, é uma expressão, é uma forma do salmista expressar a sua dificuldade em conviver no meio de pessoas violentas, pessoas mentirosas, pessoas agressivas, pessoas que usam o recurso da comunicação para fazer o mal. Usa a língua para fazer o mal, usa a língua para ofender e até tirar a vida. Ele compara com brasas de zimbro, com brasas de sândalo. Se fosse aqui na nossa terra, no nordeste do Brasil, brasa de aroeira, brasa de angico. São as madeiras mais duras que tem aqui, né? Madeiras não consideradas madeira de lei, e as brasas desta madeira ficam acesas por muito tempo. Ficam acesas, elas resistem, porque são madeiras realmente muito difíceis de queimar. Depois que pega fogo para apagar, além de queimar lentamente, para apagar precisa muito tempo. Ai de mim, que habito em Meseque, habito nas tendas de Quedar.
aqui já tem a questão de que dá, já equipara aquela gente, aqueles bárbaros, com os povos da Caldeia, os povos da Babilônia, principalmente povos conquistados, que era uma questão dos imperadores, os reis, trazer pessoas de longe para usar como escravos, ter como escravos, e muitas vezes essas pessoas eram colocadas no exército para morrer sem nenhum valor. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. A minha alma habitou, eu conheço, é a experiência própria. A minha alma habitou, a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz, os que são inimigos da paz. É interessante que isto, em muitos casos, pode ser uma experiência familiar. Uma experiência familiar. O exemplo, a Bíblia Sagrada é um recurso glorioso, é um livro glorioso, porque fala da nossa tragédia, a tragédia humana. E não faz acepção, não escolhe, nem tampouco exime. Não, é muito claro. Nossos defeitos, eles não são acobertados. A família do Jacó, a história dos filhos do Jacó, que aborreciam o José, principalmente depois daquela deferência paterna, ele foi tratado com um diferencial. A deferência paterna de tratá-lo como um... Ele era primogênito de Raquel, mas o pai, além de ter a Raquel como a sua amada, porque pelo o Jacó ele não teria tido outra mulher, não. Ele foi obrigado a ter as duas irmãs por esposa por causa do sogro nocivo que queria o trabalho dele. Então ele trabalhou 7 anos para pagar o dote de Raquel. O texto ainda diz que foi rápido, passou rápido esse tempo pela ansiedade dele em ter a amada. E no momento da oficialização do matrimônio, o sogro trama e coloca a filha mais velha para justificar depois. Não, é porque aqui a filha caçula ou a segunda não pode sair antes da primeira. A primeira não pode ficar encalhada, não, tem que sair primeiro. Parece uma venda casada. E ele sabia disto. Os irmãos do José aborreciam ele por causa do tratamento diferenciado do pai, porque o filho era órfão de mãe e principalmente sendo órfão da mulher que ele amou. E só diz isto a respeito dela. Nem diz que ele amou a Leia, ou Lia, que era a irmã dela, nem diz que ele amou as 2 servas que foram dadas como concubinas. Então, só diz que ele amou a Raquel. E o José era filho da Raquel, o pai deu um tratamento diferenciado e os irmãos já não falavam com ele pacificamente. Ou seja, essa experiência de não ter um tratamento digno e prestimoso pode se dar dentro de casa mesmo. Filhos que maltratam os pais, pais que maltratam os filhos, irmãos que são adversários uns dos outros. E aqui eu dei o exemplo porque ele diz: ai de mim que peregrino em Meseque, eu habito nas tendas dos filhos da violência. Habitando com gente violenta, com gente bárbara, com gente braba, com gente que detesta a paz. Minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou. Não mudou a natureza do
adorador do salmista. Eu sou pacífico, mas quando eu venho a falar, mesmo falando em tom ameno e falando com respeito, falando, eles já estão em pé de guerra. Então, meus queridos, isso é um texto que demonstra nossa capacidade de errar, nossa capacidade de ponderar, de conhecer, de reconhecer e, principalmente, a nossa necessidade de recorrer ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Livra a minha alma, Senhor. Livra-me do mal, da língua malvada, perversa. Livra-me da calúnia, do caluniador, do adversário, do inimigo. Que Deus possa também nos guardar. Todos os dias somos expostos. Cada dia. Até se a gente não errasse nunca, ainda podia ser exposto à ira da língua violenta, da língua perigosa. Nosso exemplo maior e perfeito é Jesus Cristo, que nunca errou e foi aborrecido. Aborreceram-no. Então, oremos ao nosso Deus. A minha intercessão hoje é pela Luciana e pelo Luíde, o Jean Luíde, e os familiares dele na Europa e os familiares dela aqui, meus queridos irmãos, a família Monteiro, a irmã Francisca e toda a família. Oremos ao nosso Deus. Querido Pai, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados e suplicamos uns pelos outros, Pai. Abençoa os nossos irmãos, guarda cada família, guarda, meu Senhor, os Teus servos na cidade, no sítio, no campo, onde estejam, Senhor, os Teus adoradores. E agora te apresentamos, Pai, a Luciana, o Jean Luíde, toma em Tuas santas mãos, abençoa, meu Senhor, a família dele, abençoa a família dela, toma em Tuas santas mãos. Tu os conheces, Tu nos conheces, Senhor. Tu sabe do que somos capazes, Tu sabe do que necessitamos, Tu sabe, meu Senhor, nossos sentimentos, desejos, apreensões, e Tu pode abençoar, guardar, ajudar, livrar, orientar, guiar. Deus fiel, Deus bondoso, nos dá a Tua graça, a Tua proteção. Guarda os meus irmãos e amigos, manifesta o Teu grande poder. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.